Fala pessoal, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje temos um conteúdo especial preparado para vocês. Se você está buscando informações valiosas, estratégias eficientes, insights transformadores sobre a advocacia para startups, então você está no lugar certo. Eu sou Tiano Gadelha, pai de Francisco, marido de Caroline, advogado de startups, professor, mentor. E bom, estou super envolvido nesse meio de startups. Gente, neste vídeo nós vamos mergulhar fundo num assunto que desperta curiosidade e interessa muitas pessoas. Advogar como uma startup é possível sem desrespeitar as regras da OAB, o código de ética da OAB? Bom, vou responder essa pergunta ao longo dessa nossa conversa de hoje. A gente sabe que esse tema assusta muita gente. O meu objetivo hoje vai ser simplificar e trazer a clareza para você, para que você possa entender e aplicar essas informações na sua vida ou no seu negócio. Vamos quebrar diversos mitos que eu espero que você consiga avaliar e notar aqui quantos enganos tem nesse assunto, e vamos revelar diversos atalhos, destacando as oportunidades que existem nesse universo. Lembrando que eu não estou falando isso como um mero espectador do cenário jurídico. Eu fui conselheiro da OAB, eu participei do Tribunal de Ética e Disciplina, eu criei a Comissão de Propriedade Intelectual, a Comissão de Direito das Startups, eu participei no Conselho Federal dessas comissões, ainda estou na Comissão de Propriedade Intelectual aqui no Conselho Federal da OAB. Hoje, por sinal, estou aqui em Brasília a trabalho. Então, eu não estou aqui dando palpite sobre um tema que eu simplesmente gosto. Eu estou aqui conversando com vocês sobre um tema que, modéstia à parte, mas de fato eu entendo algo. E bom, gente, antes de começar, eu quero convidar quem ainda não está inscrito a se inscrever no nosso canal no YouTube, a nos seguir aqui no Instagram, no TikTok, sei lá onde é que você está vendo essa nossa live nesse momento. E ativa lá as notificações para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Se você gosta do que a gente está trazendo aqui, também compartilha com teus amigos, com os colegas, que também podem se beneficiar dessas informações. Bom, sem alongar mais nosso papo, vamos começar. Gente, nós advogados temos que respeitar o código de ética da Ordem dos Advogados. Na realidade, qualquer profissional que tenha uma carreira regulada, seja um médico, seja um dentista, seja um engenheiro, um arquiteto, tem um código de ética próprio de sua profissão para respeitar. E isso não é por acaso, é para a gente manter o ambiente saudável naquela atuação profissional, naquele mercado. Com os advogados não é diferente, tá? E embora o Brasil seja bastante rígido sobre a advocacia, com alguns desafios sobre publicidade, sobre posicionamento, sobre captação de clientes, eu vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês que o código de ética ele é muito importante, ele é muito relevante para manter esse bom clima, esse bom ambiente, mas que ele não é impeditivo algum para a gente advogar, inclusive como startup, que é o ápice dessa matéria. Bom, um dos pontos que a gente precisa destacar é a necessidade de ética no sentido filosófico, para você manter esses padrões de um relacionamento sério, de um relacionamento com comprometimento com o seu representado, você precisa atender alguns pré-requisitos. O primeiro deles é o da veracidade. Tá? A gente não pode deixar a gente não pode faltar com a veracidade. De novo, isso como em qualquer profissão, tá certo? A gente não pode deixar de apresentar as informações corretas, as informações reais aos nossos clientes. A segunda é a transparência. Notem que transparência não é algo subjetivo. Transparência é o seguinte, é você não falar para o seu cliente
que ele vai ficar livre se ele tiver uma grande chance de ser preso, ou que ele não precisa pagar um determinado imposto quando ele tem que pagar aquele imposto. Transparência é você dizer para o seu cliente, olha, as chances nessa demanda são muito desafiadoras. É muito difícil a gente vencer esse processo, é muito difícil a gente vencer essa demanda. Mas eu não vou economizar esforços para isso acontecer, tá bom? Eu estou atuando num setor que não está regulamentado ainda. Tudo bem, deixa claro para o teu cliente que você está nessa luta para fazer isso funcionar. Você está nessa luta para fazer isso trazer frutos para a atividade dele, para ter maior segurança. O terceiro ponto, e esse é o que resume esse nosso início de conversa, é a observância às regras de cada atuação profissional. No nosso caso, o Código de Ética da Advocacia, tá bom? Gente, nós temos alguns desafios, especialmente no que tange a captação de clientes, tá? Algumas pessoas dizem, não, mas advogado não pode ter Instagram, não pode ter TikTok. Cara, enfim, esse papo já está bem superado, tá? Então, assim, se você ainda acredita nisso, então vai lá assistir nossos primeiros vídeos, vai lá entender um pouco do porquê esse mito ele ainda é tão presente na sociedade e ele é tão absurdo da gente acreditar nele, né? Porque você achar que você não pode usar uma rede social porque a tua profissão ela é mais, digamos, tradicional, é um grande equívoco. Você está perdendo uma baita oportunidade de carreira se você se equivocar com isso, tá? Outra questão é a seguinte, a gente precisa ter uma abordagem mais inovadora. O direito é vivo, né, como a gente aprende na faculdade. Nenhum direito permanece igual ao longo do tempo. Será que a nossa presença vai ser sempre aquela dos artigos científicos, das palestras? Não vai, cara. Não vai. Hoje a gente pode consumir muito mais conteúdo online, em lives como essas, em aulas online, em debates, em fóruns, do que nos próprios livros. Vejam, eu não estou dizendo, tem meus livros, já li vários livros, não. O que eu estou dizendo é, hoje a gente tem uma presença das informações de forma omnichannel. Hoje está em todos os canais. Hoje você consegue aprender ouvindo um podcast, você consegue aprender numa rede social, você consegue aprender em diversas fontes que antes eram absolutamente inacessíveis para a população. Esses dias, inclusive, eu estava fazendo a ponte aérea, estava voando Rio-São Paulo, e eu assisti um filme lá acho que foi na Azul, chama Blackberry. Não sei onde é que esse filme está disponível, eu assisti no avião da Azul. E é muito interessante, eu recomendo quem puder, procure esse filme, que mostra como a BlackBerry saiu de um grande império global, com 60% dos telefones corporativos no planeta, para o absoluto zero. Zero, gente. Eu estou falando que a BlackBerry saiu de líder de mercado, quase única, para não ter mais nenhum cliente. Como que a Apple emergiu aí, quebrando várias regras? Como que a Apple olhou para esse mercado e começou a defender? Na verdade, nem precisou defender, começou a provocar as telefônicas no sentido de oferecerem dados e não mais minutos. Como mudou esse mercado? Isso é o que está acontecendo na nossa advocacia. Se a gente ficar parado achando que a gente vai ganhar dinheiro, como sempre ganhou na advocacia, que a gente vai ter aquela atuação lá tradicional, então, cara, cai fora, isso não vai rolar. Depende. Teu pai é o ministro, teu pai é o desembargador, teu pai é o dono do escritório com 600 profissionais, você está herdando tudo isso. Cara, se for, eu te desejo boa sorte. E eu te digo, você é raro, você é singular, porque cada vez mais a gente está vendo o número de advogados aumentar e o número de pessoas envolvidas no direito tradicional diminuir. A questão toda é a seguinte, como eu sempre falo, quem chega antes bebe água limpa. Se você não quiser beber água limpa, se você quiser, não, eu vou esperar para ver, sabe como é que é, né? Eu sou meio cético e tal, não sei o quê, tudo bem. Então, daqui a pouco, aquele teu colega que você não dava nenhuma moral por ele, aquele teu estagiário, aquela pessoa com menos experiência que você, talvez seja a pessoa
dono do lugar que você vai pedir emprego, tá? Pessoal, vamos lá. Em tempos de Black Friday, a Black Friday passou agora há pouco, a gente está na época de Natal, muita gente me escreve perguntando se advogado pode fazer Black Friday, se advogado pode fazer promoção, se advogado pode se posicionar na rede nessas datas, ou tem que ser comedido e tal. Vejam, a advocacia tradicional vai dizer que não, você tem que ser com moderação, você tem que ser muito comedido, tem que manter a postura tradicional para manter... Cara, veja, respeite o código de ética da OAB, respeite as normas da tua profissão, no caso da nossa, que é a advocacia, é o direito, são as carreiras jurídicas, e tenha certeza que não vai dar ruim para ti, tá? Não tem como. Agora, para a sua própria imagem, eu acho que não é interessante você botar como é que chama? Um abacaxi em cima da sua cabeça para chamar a atenção e vender um serviço jurídico. Veja, sinceramente, eu não compreendo que isso seja um problema. Isso vai terminar depondo contra você e não contra a profissão. Ah, não, Tiziano, mas você não acha que o advogado tem que ser mais moderado e tal, não sei o quê? Veja, eu como cliente acho sim. Eu não contrataria um advogado que está lá com uma melancia na cabeça querendo chamar a atenção. Não. Mas o mercado trata de fazer isso. Não precisa a OAB dizer o que pode e o que não pode. Uma das coisas que me deixou mais chateado com o direito tradicional foi que certa vez eu estava num evento, eu fui convidado para participar de uma audiência pública. Enfim, eu estava representando, eu estava fazendo parte da ordem e fui convidado para participar de uma audiência pública em que se debatia isso, a publicidade na advocacia. E aí um cidadão que estava lá, veementemente contra, dizendo, não pode, e essas startups estão acabando com o direito, etc. E tal, veja a miopia do cara. E o cara dizia, não, a gente tem que declarar guerra às startups e tal. Tá bom, vou guardar o nome desse rapaz. Depois eu fui pesquisar, e o mundo é tão pequeno que eu descobri que esse cidadão era investidor de diversas startups. E a questão toda que se deu foi a seguinte: ele estava chateado porque num determinado segmento, não vou falar porque talvez vocês identifiquem o nosso ilustre amigo, ele ficou chateado porque um segmento dessas startups, né, Civtechs, estavam atrapalhando o mercado dele. Bom, pessoal, é aquilo que eu falo sempre, olha só. A tecnologia ela não pede licença para entrar, ela derruba a porta. Não queira ser a pessoa que está atrás da porta. Queira ser a pessoa que está abrindo a porta antes dela derrubar. Faz as pazes com a tecnologia. Gente, advogado pode sim fazer publicidade, advogado pode sim usar de ironia, advogado pode sim usar metáforas, pode usar brincadeiras, Vejam, até a lei dos direitos autorais, ela prevê as paródias como algo livre, algo factível de você fazer. É claro, livre não é absoluto. Você precisa respeitar, você não pode desmoralizar alguém gratuitamente, mas você pode fazer uma brincadeira, uma piada, claro que pode. Você pode fazer uma publicidade comparativa. A publicidade comparativa, aliás, é uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse campo da comunicação. E vejam, o que é muito importante para você saber fazer isso é você aprender soft skills. Essas habilidades são aquelas que os advogados não estão habituados a ter. Criatividade, advogado está mais ou menos habituado a ter. Oratória, advogado está mais ou menos habituado a ter, a desenvolver. Mas a gente precisa entender o que é resiliência, o que é preparo para um ambiente extremamente modificável, extremamente rápido. Tem a questão do mundo VUCA, né, que eu já expliquei para vocês. Quem perdeu, assista o episódio que a gente fala sobre isso. VUCA é uma expressão que foi cunhada lá nos Estados Unidos, no exército americano, já há algumas décadas, e fala sobre a incerteza, sobre a volatilidade, sobre a ambiguidade dos dias atuais. E vejam, isso é uma realidade, isso não vai voltar atrás. Não pensem que agora vão fechar a caixinha lá da inteligência artificial e acabou. Não, mas não pode, porque a inteligência artificial ela atrapalha a minha profissão. Ou ela ajuda, né? Pessoal, eu dou muitas aulas. E eu não lembro qual foi a última vez que eu fiz um roteiro, por exemplo.
uma apresentação sem pedir o auxílio de inteligência artificial. Note que a inteligência artificial é o novo estagiário. Então, se você é estagiário, então, meu amigo, você mais do que ninguém tem que aprender a usar a inteligência artificial. E não fique restrito a ChatGPT, não. Vá atrás do Bard, vá atrás do Copilot da Microsoft, vai ser uma baita revolução esse Copilot. Inclusive pelo respeito que tem, pelo menos é o que se propaga com a publicidade. Temos também, por exemplo, o Midjourney. O Midjourney é que faz que é muito forte para a parte de imagens. E por aí vai. Gente, olha só, a inteligência artificial generativa, que é a que aprende com os inputs, com os prompts, ela está aqui para nos ajudar. Eu recomendo fortemente que vocês testem, por exemplo, peça para a inteligência artificial criar um post para vocês, criar uma série de posts, criar um conteúdo, e depois confirmem se aquilo está certo, se aquilo segue a linha que você quer passar, se aquilo não vai te causar nenhum problema, nenhum estrago na hora de você se relacionar com o seu cliente, com o seu mercado. Bom, pessoal, outro ponto, isso precisa ser aliado a uma comunicação transparente, séria e de competência. Não adianta você, vamos lá, vamos bater um papo, eu vou agora lançar um livro ou uma aula, etc e tal, sobre um tema que está muito em voga, tá? Qual a autoridade que você tem para esse assunto? Não sei, mas é porque eu li que estava muito em alta, estava lá nos Trend Topics e tal, aí eu vou perguntar o que a galera acha. Não, então, veja. Faz o seguinte, tem uma base forte, aprenda os hard skills, saiba qual é a matéria que você está falando. Cria uma trajetória, você não precisa ter o histórico com isso, mas cria uma trajetória. Vá ler, vá conversar com quem sabe, vá aprender sobre aquilo. A partir daí, comece a investir sim, e comece a investir forte no digital. Dizendo, mas eu não tenho dinheiro para impulsionar as publicações. Tudo bem. Começa a fazer contato, começa a oferecer espaço para os teus clientes, para a tua audiência, para as pessoas conhecerem o teu conteúdo. Descubra o que está acontecendo, o que interessa para essas pessoas e a partir daí gere um conteúdo relevante, usando inclusive a inteligência artificial. Será que eu posso fazer ou não propaganda Black Friday? Cara, na minha opinião, é óbvio que você pode. Tenha moderação até pela tua reputação. Imagina, honorários de R$1.000 por apenas R$97. Eu não sei se é aí que você vai ser valorizado. Mas a gente tem outras formas de fazer isso. Por exemplo, lança um curso de preparação de executivos para o mercado digital. Gente, quanto mais nichado for um curso, um conteúdo, um material, mais sucesso ele tende a trazer. Vou dar um exemplo a vocês. Você cria um curso sobre cuidados que um executivo precisa ter, que um empreendedor precisa ter em relação aos meios digitais. Você faz isso, empacota esse curso e vende online. Qual o problema que tem de você vender online um curso que não é privativo de advogado, que por sinal você é advogado, mas poderia ser outra pessoa que estava falando sobre como atuar nesse mercado com cuidado, com respeito à legislação e aproveitar as oportunidades que o digital dá. Bom, nós conversamos hoje, pessoal, sobre como o código de ética da OAB ele precisa ser respeitado, como ele é importante e como a gente pode sim fazer publicidade, como a gente pode sim ter uma presença digital, como a gente pode sim ter uma atuação expressiva para as empresas inovadoras. Não pense que uma startup, que uma empresa de base tecnológica vai lá atrás de contratar aquele escritório mega tradicional e tal, porque sempre foi assim. Os escritórios mega tradicionais estão contratando as pessoas inovadoras. Eu estou cansado de ver agora grandes mentes do direito indo para os escritórios tradicionais para renovarem aquela advocacia. A grande questão é que agora existe um tapete vermelho para essas mentes. Antes o que acontecia era, veja, para você progredir aqui na carreira, você tem que ter 10 anos de casa, aí você vai ser convidado a se tornar um associado, depois um sócio. Conversa para boi dormir. Hoje em dia mudou. O mercado mudou. Hoje em dia a turma está atrás de nós, advogados mais novos, advogados mais atentos a esse movimento
da tecnologia, esse movimento que a inovação traz para o mercado. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado tanto quanto eu. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento aqui nesses últimos minutos com vocês. Lembre-se que tudo que a gente aprende, todo o conhecimento acumulado é uma ferramenta poderosa, mas só se a gente colocar de fato em prática. Não adianta você estudar, não adianta você consumir conteúdo se você não colocar em prática. O problema é a execução, são os desafios que a gente tem de pôr em prática o que a gente tem estudado. Bom, então não deixe de aplicar isso nos seus negócios. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão de temas para as próximas lives, ou quiserem compartilhar suas experiências, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários, mandar mensagem aqui para mim. Eu adoro interagir com vocês e ouvir suas histórias. E, de novo, se vocês não se inscreveram ainda no nosso canal no YouTube, convido a fazerem isso. Lá tem um monte de conteúdo, tudo gratuito, tudo aberto, para vocês aprenderem diversos assuntos ligados à propriedade intelectual e startups. Eu falo sobre esse mundo da advocacia para as startups com mais assertividade lá no YouTube. E obrigado pelos comentários, pelos parabéns, obrigado pela força, pelo incentivo de vocês. Quanto mais gente envolvida, quanto mais gente pedindo por conteúdo, mais prazeroso é montar esses bate-papos. Hoje eu estou aqui em Brasília, atendendo um cliente específico que me dá muito prazer, que já está comigo Na verdade, esse não está nem comigo há tanto tempo, esse está comigo há menos tempo. Está comigo desde o ano passado, mas que tem gerado uma demanda que está me fazendo vir aqui com uma certa recorrência. Não posso reclamar de honorários, a gente tem um acordo muito interessante para ambos os lados, e os nós estão sendo desatados para essa atividade tão inovadora. Eu não vou divulgar agora, mas que depois a gente conversa com calma. Então, pessoal, eu convido vocês para nos acompanhar aqui nas redes sociais, se inscrevam aqui no Instagram, TikTok, nessas coisas, e principalmente no nosso canal do YouTube. Ativa lá as notificações para vocês receberem, não percam nenhuma oportunidade de aprendizado. Muito obrigado a cada um de vocês pela presença, pelas perguntas, pelos comentários e pelo apoio constante. Essa troca da gente é a razão pela qual eu faço o que eu faço todos os dias. E vamos juntos continuar explorando temas relevantes, vamos nos inspirar uns aos outros, todo mundo tem que aprender num ambiente tão enriquecedor. É isso, gente. Até a próxima live. Um grande abraço a todos e muito sucesso nas nossas jornadas. Valeu!